Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Criminal. Hoje é o primeiro dia do Pod Criminal e eu tenho certeza que esse podcast vai ser agora o seu preferido. Estamos aqui em 4 mulheres para falarmos sobre o mundo jurídico. A gente vai falar sobre direito penal, lei de execução penal, direito processual penal, psicopatas, casos criminais famosos e espero que vocês acompanhem a gente aqui no YouTube. Meu nome é Andressa Henriques, eu sou advogada criminalista. Além de advogar, eu também dou aula para advogados iniciantes, dou mentoria, consultoria para advogados iniciantes e passo agora a palavra à doutora Simone, que também vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Vamos lá começar o assunto. Meu nome é Simone Salvazone, sou professora de Direito Penal, analista do Judiciário, fiz doutorado em psicopatas, então os assuntos aqui vão pegar fogo, que nós vamos falar dos casos mais tops e discutir aí as doenças que hoje acometem a maioria das pessoas e ninguém quer falar muito, né? Então aí, Simone Salvazone, ó, e para seguir todo mundo nas redes sociais também, não pode esquecer disso, hein? Com certeza. Vamos lá, querido. Bom, pessoal, eu sou a Maria Paula Daltro Lopes, sou advogada criminalista, professora universitária, também atuante na área penal e processo penal. E claro, né, nossos bate-papos serão aí justamente sobre a questão do mundo do crime, né, em toda a sua ênfase, né, desde a questão da atuação, bem como também os assuntos, né, vamos discutir aqui o populismo penal, né, questões relacionadas do dia a dia dentro do direito penal, que também acaba aí ajustando bem a sociedade. E agora eu passo aqui para minha amiga Andréia, né? Olá a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Pod Criminal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sou Andréia Fonseca, também sou advogada criminalista há mais de 25 anos, professora universitária, leciono Direito Penal e Processo Penal e também tenho uma rede social voltada à divulgação de conteúdo jurídico, penal. Mas para quem? Para qualquer pessoa. Porque, acima de tudo, meninas, que é a nossa ideia aqui, o direito penal tem que ser acessível a todas as pessoas. Então, a gente vai buscar falar para vocês de uma maneira que não só o público acadêmico de direito, advogados, né, advogadas, o povo aí que está fazendo concurso, goste, mas pessoas leigas, que queiram entender um pouquinho mais sobre direito penal, sobre o que é crime, o que não é, né? Vamos falar de casos emblemáticos, mas vamos falar também de situações aí que colocam as pessoas em enrascada e a pessoa às vezes não sabe o que é. Verdade. Né? Então serão muitos assuntos legais, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Hoje, então, a gente vai falar sobre atuação profissional. Tanto como advogada, como professora, como concursada, como que é ou como foi o início da atuação profissional de cada uma. Vamos começar com a Maria Paula. Bom, nunca quis entrar para a área do direito, né? Mas lá em meados do ano de 99, prestei a universidade em Mogi das Cruzes e passei em direito. Minha mãe, você vai fazer direito, vai cursar o direito. Durante um ano eu fui chorando, porque eu detestava o curso de direito, a formalidade, né? Um Código Civil de 1916, retrógrado, machista, né? Totalmente fora do meu contexto social, né? De como eu vivia. Mas mesmo assim, minha mãe vai continuar ali, vai forçando, vai fazendo. Até que eu descobri um estágio no Carandiru. Sim, no maior presídio da América Latina. Naquela época era tipo um caldeirão, né? Caldeirão. 8.000 homens. Imaginem só, E famoso. 2 facções. Em Santana. Inúmeras facções. No meio do Mulher, bairro da Zona nova, Norte, né? um bairro de classe média alta. Sim, envolvido em inúmeras tragédias, porque em 92 nós tivemos um massacre do Carandiru, e aí ele ficou famoso também em razão, né, Do 111. dos 111 presos, né, e aí eu fui fazer o estágio lá. Comecei como voluntária, na época não tinha defensoria pública, passei a ser da procuradoria, mas depois acabei entrando pela FUNAP, né, a Fundação de Assistência e Amparo ao Preso, professor Pedro Manuel Pimentel. Que até hoje tá lá. Até hoje, não no Carandiru, Não lá, né? Agora na feminina, Mas, na penitência feminina da capital. Mas em outros sistemas, em outros presídios, a FUNAP ela tem um papel importantíssimo na ressocialização dos presos, né? E aí passei a ser estagiária lá. Durante 3 anos, até a desativação, eu fui estagiária, né, atuando na execução dos presos, né? Foi até engraçado, eu sempre falo para os alunos que eu fiz um papel diferente. Enquanto todo mundo acaba, né, conhecendo o processo de conhecimento, eu fiz o inverso. Eu fui conhecer a execução. Final. A execução para depois entender o conhecimento. E aí, depois eu fui para a equipe de distrito policial,
né? Porque desativou o Carandiru, acabei indo para a equipe de distrito policial, mas também continuando como estagiária na FUNAP. Até que fui trabalhar no escritório, na área criminal, né? Tendo toda essa atuação. Então, eu posso dizer que o Carandiru foi o meu primeiro contato com direito penal. Foi ali que começou a nascer aquela a paixão. chaminha, sabe? Foi o seu primeiro amor. Foi. Aquela chaminha dizendo, olha, você tem que ir pro crime. Não, pro crime não, né? Pro processo penal, né? E desde então, atuando também na questão, né, da docência, né? Sim. Porque a docência é gostosa. Né? Ensinar sobre penal e processo penal, né, nos encanta. delícia. Né? A gente tira um pouco aquele preconceito, né? Somente ser mulher, Inclusive né? por ser mulher, exatamente. você sai do Quantos no corpo preconceito. de penal são mulheres numa faculdade, né? Pouquíssimos. Isso foi um preconceito que eu sofri muito, vou te entrevistar, que eu sofri muito, mas também foi muito bom ser mulher no mundo penal, porque tinha horas que não tinha mulher. Aí tinha que ter mulher, veio Pra se aquela ideia de, destacar. tipo, tem que ter essa exogenia, né? Tem que Sim. ter uma mulher. Pronto. Eu nem era boa, mas passei a ser Na porque cabeça deles, né? Pra eles, né? Mas tinha que ter uma mas já mulher que ela ali tá aí, naquele né? corpo, tinha 10 homens, tem que ter uma mulher, senão vira muito machismo, né? É, porque não é a questão do medo de atuar, né? Mas muitas vezes passa a imagem de fragilidade, quando na verdade não, tem que ter, né? A mulher não é o sexo frágil, ela é o sexo forte, Exato. né? Precisa E naqueles mais momentos. compreensível. Acho que na execução, mais compreensível com a lei de execução Sim. penal, né? Sim. Tem O mais lado- amor um pouquinho, né? Tem um fria da lei. A letra fria da lei, né? É. Sem nenhuma crítica a todos que mexem com execução, mas a letra fria, a mulher eu acho que não consegue ler. Por exemplo, você lê a mulher no cárcere. Que difícil que é ler a lei de execução penal e ver o que elas vivem na vida real. Mas só sendo mulher, para Pra poder você entender. entender as necessidades das mulheres, né? E aí, consequentemente, a dos homens vira uma necessidade talvez menor, né? A gente não tô menosprezando, mas dizendo Não, é que, verdade. sendo mulher, a gente tem uma sensibilidade maior para ler uma lei tão importante. É, a que é gente vê esquecida. além, né? A gente tá vendo além, né? E você, Andréia, como começou? Nossa, foi uma coisa interessante, assim, porque eu queria ser médica. Mas eu sempre fui a ver. péssima em Tudo a ver matemática. com Não, direito. imagina, a criatura que ficava de recuperação em matemática todos os anos. Queria né? ser médica. Queria ser médica. E aí eu tive um professor que chamava Jesus, né? E ele conversou comigo, porque eu fiz aquele teste vocacional, né? E ele me chamou de canto. Ele falou, Andréia, mas vamos lá, você queria ser médica? Você vai mega mal em Tem matemática. certeza? Voltou na realidade, né? Vamos, Trouxe a vamos realidade. descer, né? Desce. Ele falou, eu vejo você defendendo todos os colegas na sala de aula, você tá sempre à frente. Você nunca Legal. pensou em fazer direito? Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, não, eu tinha, imagina, 14 anos. Nunca pensei. Ele falou, mas eu acho que você deveria pensar. Bom, ele plantou essa sementinha em mim. E aí, a partir daquele momento, eu abri mão da ideia de ser médica. Acho que a realidade desceu, né? E aí, então, Por vocação, não pela Vocação. dificuldade, né? É, e veja, nunca foi... eu não quero ser juíza, promotora, Sim. delegada. Eu queria ser advogada. Quero ser Sempre foi defesa, ser né? a advogada. E de defesa, né? Então, eu entrei na faculdade de Guarulhos em 94, me formei em 98. Eu tinha 20 anos quando me formei. Eu ia fazer 21 no finalzinho do ano. E desde então eu advogo, eu chamo de advogada do eu sozinha, né? Porque eu sou tudo no meu escritório, eu tenho assistente e tal, te mas entendo. eu gosto de fazer minhas coisas eu mesma, né? E advogo já, esse ano eu vou completar 26 anos como advogada criminalista, especificamente, mas eu também faço família. Eu costumo dizer que o direito penal e o direito de família andam juntos. É igual. Sim. Porque se Muito. der errado na família, vira É, penal. Vai pro crime. Não é? Os dois precisam de muita sensibilidade, Isso. né? E eu De digo aprendizado. mais, na verdade, quando nós temos um problema no âmbito criminal, normalmente já existe um problema no âmbito familiar. Exatamente. A Normalmente raiz está já. na família. Exato. Geralmente a raiz está na base, Assim né? como nos crimes todos que são atrozes, sempre tem um problema do passado. É muito Sim, difícil a gente sim, encontrar sim. algum crime muito grande, que assim, que a gente vai emblemático, que não tenha um trauma do passado, que a gente não criminoso precisa de uma não é ajuda de uma um folha em psicólogo. branco, né? Não. Não. Ele é um passado, ele é uma Rafael história. Nós Garofalo somos já uma história. falava isso, né? Nós somos então, uma assim, história. a ideia, né, toda do direito penal traz isso, né? Do criminoso como uma pessoa doente. É. Né? Ele, na essência dele, ele tem esse problema. E você precisa ter essa sensibilidade para lidar com o direito, né? Como advogada e como professora, né? Sim. Então, eu tô na área acadêmica há 13 anos, lecionando. E é uma outra paixão também. Então, eu falo que eu me divido entre dois amores, né? Exato. A advocacia e a docência. Ambas, às vezes, me dá vontade de jogar tudo pra cima. Mas eu não consigo. Dura um segundo,
né? Porque a gente não tem como negar, né? As Dá meninas vontade aqui... de vender arte na praia, né? Dá vontade de Só sentar não na consegui praia. descobrir qual que é a minha arte ainda. Eu tenho dúvidas nesse momento. Eu sempre faço essa reflexão, mas qual é a minha arte? Não O que sei. que eu conseguiria fazer, Não né? sei. Vender coco, será? Talvez, né? Dizem que o Picolé. pisciano, nossa, o pisciano tem esse lado artístico super aflorado. Eu não tenho. Tá crochê, aflorando, Se eu tá tivesse tricô. que vender minha arte na praia, eu não sei o que eu venderia. Talvez aceita pela FUNAP. Exatamente. Então, mais ou menos Patrocinar. foi isso aí que começou a minha carreira como advogada e seguimos até hoje. E o direito nos desafia todo o tempo, porque, lamentavelmente, eu vi a justiça piorar nos últimos anos. E isso é muito triste. E isso foi uma outra coisa que me fez ter muita vontade de lecionar. É formar novos profissionais é uma delícia mais isso. humanos, Sim. mais comprometidos, mais dedicados e não tão superficiais. Porque, gente, tá muito difícil. Não basta saber a lei. Não. Você não precisa basta. saber, e não é só prática jurídica, você precisa ter um lado humano. Humano. Você precisa ter empatia, você precisa ser além do que aquela pessoa que lê o vademecum e aplica a lei no caso concreto. Você precisa transformar isso em empatia, indignação. Você precisa, às vezes, se indignar Precisa. para conseguir atuar de Sim, forma sim. decente. E eu falo que o dia que eu perder isso... E aí as pessoas falam, André, tem que ser menos emocional. Eu falo, gente, eu tento, eu não Gente, consigo. A hora que eu vou É a ver, paixão, não eu tem já me jeito. apaixonei, já É. tô louca, já tô Já comprei a brigando, causa, já né? comprei a causa. E falaram que isso diminui minha criatividade. Mas eu falei, gente, lascou, que eu não vou tem. conseguir. A sensibilidade. É, né? Mas e você, Simone? Como é que foi pra você? Gente, eu tava pensando agora, sabe aquela coisa? É tanto tempo atrás, eu juro por Deus, que parece uma coisa, mas eu tava pensando, mas eu lembrei. Eu tinha uma amiga que o pai é procurador de justiça e elaborou o Código Consumidor, que é o Paulo Frontini. E eu vivia na casa dela. E eu achava a defesa dele, enquanto PROCON, enquanto defesa do consumidor, naquela época, nascendo o Código Consumidor, eu achava a coisa mais linda do mundo. E gostava do tanto que ele estudava, do tanto que ele era reconhecido e como foi feito o Código do Consumidor. Tem nada a ver com o direito penal. Que coisa. Entrei na faculdade, primeira DP que eu peguei, direito penal. Eu tinha um professor que era juiz militar, não vou citar o nome, mas enfim, me deixou de DP. Porque tinha o princípio da territorialidade, aquelas coisas chatas do direito penal, que eu odeio dar princípio da bandeira. Competência, gente, como Competência, gente que tá escutando Marcou aqui, isso, jurisprudência, jurisdição, competência, princípio da bandeira, da extraterritorialidade. Olha, chato. o direito penal é muito mais do que isso. Porque, por isso que eu falo, não gosto de dar aula pro segundo semestre. Nem primeiro. Nem primeiro, porque eu vou explicar a parte mais chata. Eu já pulo. Eu falo o seguinte, teoria, olha... né? Vamos passar os princípios, que ao longo da vida, ao longo das aulas, eu vou dar princípio. Porque eu vou embutir princípio em todas as minhas Sim. matérias. Mas dar princípios ou ditar princípios é insuportável. Deixa para outra área do direito. Eu amo a teoria do crime. Eu falo, não podia já Isso, me começar dá- o primeiro semestre na isso. teoria do E crime? a gente vai embutindo os Pular aquela princípios. parte da aplicação da lei penal. Não é? Fiquei de DP. Comecei a odiar direito penal. Falei, odeio essa matéria. Odeio, odeio, odeio com todas as forças. Porque tudo depende muito do professor, né? E olha onde estamos hoje, né? Não, Então. Pode criminal. Você acredita? É. E eu odiava. E terminei odiando. E fui estudar para concurso. Quando eu fui para estudar, cheguei e falei, eu vou ter que engolir direito penal. Por quê? Porque para passar, preciso entender direito penal. Comecei a amar direito penal no cursinho do Damaso, propaganda, mas eu comecei a gostar do direito penal. Tive professores excelentes que me mostraram que o direito penal não era aquilo. Aí eu falei, eu vou guardar tudo isso para passar para os meus alunos quando eu for professora na graduação. Porque eu merecia ter tido o que eu tô tendo aqui no cursinho na graduação. Então isso me fez querer lecionar. Porque eu falei, eu vim com ódio e nasceu um amor. De onde vem isso? É. Pois Né? é. E Direito professor penal tem me isso. fez isso. Mas um professor. É triste. A gente triste. escuta isso Professor de o tempo cursinho todo. fez isso comigo, entendeu? Ah, também. A Andressa que me acompanha. Eu falo pra ela, tem aluno que fala, eu odiava, professor. Agora eu tô começando a Isso. gostar de penal. Eu falei, porque eu dou com Comigo, a... idem. que eu faço com amor. É verdade, né? é verdade. Você também, né, Maria muito, Paula? muito. Tem uns que falam, agora eu tô respeitando. Tudo bem, já é um começo. Tô começando a Mas entrar é na área porque a penal. gente já vem com preconceito do direito penal. É, Achando né? que quem advoga pra criminoso é Sim, criminoso, vai ter que se envolver com a organização. Sensacionalistas que eles acabam assistindo, eles acabam tendo essa reação. Ai, tá vendo? Tá defendendo o bandido. É. Ai, tá... Só que eu falo pros alunos, o crime é uma linha tênue. É. Todos nós somos Podemos, suscetíveis. eu falo disso. É um surto psicótico, né? É, todos nós, né? Somos suscetíveis. Eu falo, você, nos seus 5 minutos de fúria, você não se reconhece. É. Busca na tua memória, eu É, falo. várias, Sabe nossa um dia que você senhora. perdeu o seu...
você matava alguém com a unha, ou não? É que você tem o freio moral. Vira um É silêncio. que você tem um freio moral que algumas pessoas não conseguem ter, exato. depende da criação ou da... E no final de tudo, como eu acabei gostando de direito penal, eu tinha uma coisa, eu não ia saber cobrar um cliente. Eu tinha aquele coração de falar assim, eu vou fazer tudo, eu vou fazer de graça. Você entende? No final eu falei, eu não vou ter lucro, eu não vou conseguir falar pra alguém que tem que me pagar, talvez por me desvalorizar. Então eu valorizo o advogado penal ou criminalista, porque tem que cobrar, tem que ganhar. O E eu boleto falava, chega pra gente Claro. também. Eu gostaria que não, mas... E dá trabalho. sim. As pessoas consome acham uma que energia não. lascada. E advogado não cobra consulta, não cobrava consulta. Daí eu falava, gente, eu vou dar toda a linha e não vou conseguir cobrar. Então isso me fez falar, não, então eu vou advogar pro Estado. Tipo, eu vou ter a minha garantia paga pelo Estado, assim eu posso advogar pro bem e não ter que cobrar, que é uma coisa minha. E não valorizar o meu estudo. Não é? E assim foi. E aí depois a lecionar, que virou minha paixão mesmo pelo direito penal, e a vida acadêmica, que é a vida dos corredores de faculdade. E você, Dre? Eu não lembro muito bem como foi a paixão pelo direito. Já, com essa idade? Meu Deus! Na minha, então? Nossa! Como foi esse link com o direito, eu não lembro. Eu sabia que eu seria de humanas. Eu pensei em jornalismo, psicologia mais biológicas também, né? Mas eu sabia que seria de humanas. E aí, um belo dia, enfim, me matriculei em direito, passei no vestibular. E eu lembro que com o direito penal eu tentava fugir dele. Então, eu fiz estágio em todas as áreas. Família, banco, nossa, em cível, consumidor. Fugia mesmo do direito penal. Só que, em um determinado momento, eu consegui uma vaga, né, de estágio na primeira Câmara Criminal do TJ de São Paulo. O desembargador, inclusive, já aposentado, um amor, um desembargador, assim, humano mesmo, sabe? E nesse estágio, eu me apaixonei. Eu falei assim, bom, o que antes já era uma paixão pra mim, que eu já achava que gostava, vai ser agora aqui que eu vou ficar. Só que aí era aquele concurso do CIEE, na época. Então, eu fiz, acho que 1 ano, porque eu já tinha feito 1 ano na vara da família. E aí, tive que sair. Consegui uma vaga num escritório criminal, que foi meu último estágio. E aí, lá eu fiquei. Só que eu conseguia pedir demissão de todos os meus estágios. Do primeiro semestre que eu comecei até o último. Quando chegou no último, fui mandada embora. Não tinha vaga pra advogar. Aí, eu comecei carreira autônoma. Foi, assim, a melhor coisa que eu fiz. Eu indico pros meus alunos. Como diz André, sou eu com eu mesma. Exatamente. Mas é sempre bom porque você tem amigos, você tem roda, você consegue trocar uma ideia. Não é eu sozinha com a minha ideia fixa, né? Sim. Tipo, tirar essa ideia. Nunca é com a ideia sozinha. Eu digo eu sozinha no sentido de não ter um escritório grande por trás, né? Como algumas pessoas já vêm de família. Sim, né? herda. Né? Os Que já nomes. tem o nome Famosos. feito. No meu caso, Você não tem tinha. advogado na família? Até tenho, mas muito distante. Entendi. Então, eu tive que começar... Não pra Então apadrinhar. aqui vocês estão pra provar que eu a não advocacia tenho. você não precisa ter um apadrinhamento, Eu não também precisa tenho vir, né? ninguém na família. Tem muita gente que fala, né? Eu preciso Advogada. ter... Eu também não tenho, mas assim, preciso ter um apadrinhamento. Então, assim, vamos quebrar esse mito, né? Preciso ter... sim. Dá pra montar o escritório? Dá. Vem cliente, aí todo mundo pensava assim, né? Eu vejo pela Andressa aqui, é nova na advocacia também. E é nova como pessoa. Vai chegar um criminal pra mim? Não, primeiro vai chegar um trabalhista. Né? A gente fala assim, primeiro vai vir alguém com uma reclamação. Depois vai vir um divórcio. Até você se colocar e alguém chegar e falar, vou te dar um HC. Mas Pois eu vou te falar que o meu primeiro caso foi um flagrante. Sério? Eu nunca fiz... Mentira, eu nunca fiz, porque por culpa do meu cunhado, espero que ele assista esse podcast depois, eu peguei um juizado especial civil, um processo de voo, sabe? Nunca mais na minha vida. Primeiro, eu nunca mais advogo pra família, né? Minha família. Exatamente. E segundo, que nunca mais faço JEC. Nem outra área sem ser criminal. Eu indico colega, eu tenho parceiros, mas sem ser criminal eu não pego mais. E aí, o meu primeiro caso foi um flagrante mesmo. Um furto. Fui direto pra delegacia. Eu não sabia nem com quem eu ia falar lá, mas eu fui. Por onde começa, né? Não De pegar sabia. o manual, Não, né? e você tem pessoas que dão, como a Andréia, como ela, que dão mentoria. Então, quer dizer, eu tenho alguém que eu possa me socorrer pra trocar, bater uma bola. Sim, né? sempre. E assim, tá certo esse pedido de liminar? Será que eu tô no caminho certo? Será que é habeas corpus? Será que é um recurso ordinário constitucional? Sim. Será que, né?
as dúvidas do direito penal vão existir. O advogado, ele nunca trabalha sozinho, né? Não. É a rede de amigos, Rede de né? apoio. De você, ai, meu Deus, eu tô com uma dúvida. Você acha que vai dar certo, né? Eu também tenho, né, ali os amigos. Será que dá certo isso? Será que eu faço por isso? Eu faço por aquilo? Você conhece um perito? Exatamente. Você conhece um perito? Por isso a Gente, faculdade é um né? networking, né? Dar aula é um Sim, networking é também muito muito, bom, porque sim. você conhece muita gente de muitas áreas. E seguir na vida acadêmica eu acho que é muito importante também. Porque daí, por exemplo, eu conheci a Andréa no mestrado, mas assim, a gente foi indo por cabeças que vão para pensar não só para ganhar dinheiro. Principalmente. Vão Nós por vamos para interesse. pensar, por uma paixão, por uma vontade Principalmente. É uma de fazer a pesquisa, diferença. né? É pela Amor pesquisa. pela e fazer diferente. Sim. Não é? É. E ninguém aqui, pelo menos eu e a Andressa, ninguém escreve, eu digo, né, matéria de ordem da propedêutica. Eu gosto da propedêutica, mas eu falo, não, vamos fazer uma tese real, né? Vamos fazer um contraste da lei de execução penal, vamos tratar aí do que existe, né? Eu falo, acho que nós 4 temos perfil, mais concretista. Sim, Sim, menos- mais realista, não tão abstrata, né? Exato, mas tem não teses e teses que são excelentes. São Ótimo. excelentes e necessárias para embasar os nossos trabalhos. Sim. Acho que todo mundo aqui Sim. somos mais... Práticos, Práticos, né? Mas entendeu? a necessidade da prática, né? A gente tem a legislação, ela funciona no papel, mas vamos colocar na prática. Que esse é um problema que a gente também tem que trazer dentro da sala de aula. É. Porque os alunos, eles não têm muito a menção de que, aquela legislação, agora aprovaram uma lei, agora vai ser... Mas pera lá, como é que a gente vai aplicar essa lei? Essas são as Né? questões mais polêmicas. Sim, né? Como que a gente vai aplicar? A lei não é só, faz, né? O presidente já sanciona, publica no Diário Oficial. começa, Ótimo, começou, tá valendo. né? Não depende E disso. chega desse sensacionalismo do direito penal, né? É muito Total. triste. Eu costumo dizer que o direito penal dá voto. É. Então, toda a época de eleição começa Verdade. esse bafafá eleitoreiro em cima do direito penal. Sim, sim. Quem é que sofre com tudo isso? A Nós que não conseguimos... Não. A população. E a gente que também não consegue explicar pra E- todo mundo. exatamente. Essa é a finalidade do outro podcast, que é falar, Tanto o gente... profissional do direito quanto a população. Sim, Todo sim. mundo sofre. Sofre, só que eles não conseguem entender que eles são massa de manobra nisso. Isso, que mas me é- entristece. São em todas as né? redes sociais. Exato. São todos os sites. Todas as televisões abertas que você consegue ver. Aí eu brinco com meus alunos, o direito penal é tão bom que a Netflix, todas as séries recomendadas são de direito penal. Sim. É. Eu não conheço uma de direito tributário, me Sim. perdoe Ah, os não tem. Quem vai tributaristas, querer entendeu? essa coisa? Eu não conheço uma de fusão e incorporação. Eu conheço de desgraça, de ficção, né? É só Desgraça, tragédia. amor. né? Não, a gente conhece aquelas historinhas de doçura de amor. É. Que acabam em tragédia. Ou de uma doença, ou de uma doença incurável, que daí são as teses bonitas, assim, até de se ver, histórias de vida, né, que são bonitas. Ficção, Stranger Things, essas coisas assim que eu tenho que ver, por causa das crianças. Mas o resto é psicopata, o resto é televisão, é crime, é morte, é sangue. Ver o que acontece É caso numa real, cadeia, não né? real. Não quer estar lá. Critica quem lá está, mas quer Mas saber quer como saber o que funciona lá acontece. dentro. Quer saber uma rebelião. É, Quer ver? Todo mundo namora o direito penal, mas ninguém quer casar com o direito penal. Não, né? e às vezes você torce Vocês estão aqui, vocês duas, vocês três, pra provar que dá pra casar com o direito penal. Com certeza. Podem casar tranquilamente. Tranquilamente. Na verdade, eu casei com o direito. É o único que eu não me divorcio, É não verdade. separo. Porque eu falei, gente, já faz parte da É vida, o amor ao né? direito. Sim. Se viver da arte, vai ter que ser do direito. A gente vai ter que fazer uma balancinha lá na praia, né? Fazer alguma coisa. Mas você sabe que eu tava até pensando esses dias. Se eu fosse me divorciar do direito penal, eu me divorciaria do direito inteiro. Porque eu não me vejo em outra área. Eu só me nem vejo eu. no direito penal. Nem eu tampouco. Eu não consigo atuar em outra área sem ser penal. E muita gente tem medo. Os alunos, o que Sim. eles mais me perguntam é, mas não é perigoso? É. Que é o que eles mais E o perguntam. medo vem embutido da família, né? Porque Isso. a família Você já fala, foi que vai virar pra ameaçada? criminoso. É. E a falo pra televisão eles- faz parte eu falo do pra eles, medo também. Faz. Eu advogo há 25 anos, tô viva aqui contando a história pra vocês. Não sou perseguida, Não sou perseguida, né? Aí você ouve histórias de colegas nossos que claro. lamentavelmente perderam a vida nesse meio? Ouvimos. Acontece. Nesses últimos meses, Foram diversos. vários. Sim, sim. Agora, assim, nós sabemos a fundo o que foi que aconteceu? Não sabemos, a gente só sabe o que veio à mídia. Mas como se portar para que você não se torne uma vítima potencial? Né? Lembrando que você é um profissional técnico. E que a lei existe. Sim. E existe uma você lei. não está advogando para uma pessoa, ela tem direitos. Exato. Não importa o crime que ela cometeu, ela tem direito, tem que ser respeitado ou revogado.
Você Tem duas defende sensações. direitos e não o que a pessoa fez. O que a pessoa fez é reprovável. Exato. Nós Sim. achamos, né, em algumas situações, sim, reprovável. Sim, mas ela tem direitos. Ela tem direito de ter uma defesa. Exato. Ela tem direito de ter a lei sendo aplicada de forma correta. Tem o direito ao seu silêncio. E também não pode ser vamos lembrar- prejudicado. É um direito dela. Lembrar uma coisa que eu lembro que quando eu aprendi penal, você tem direito de negar o caso também. Você não é Sim, obrigado sim. a advogar naquele caso. Então, porque eu sou Sim, penalista, sim, se aparecer um caso que eu não coaduno e não quero nem tratar. Claro. Um caso de, sei lá, uma violação ou uma Você violência, a importunação sexual, alguma coisa do gênero. Você pode falar, não, desse eu não quero. Algo que fere os seus próprios princípios. Isso É um é direito seu. Isso é liberdade do advogado também. Não quero defender. Eu tive um professor na faculdade que ele falava: eu não presto, não tento, né, concurso para defensoria pública porque eu quero escolher os crimes que eu vou atuar. Exato. Porque, por exemplo, um estupro de Perfeito. vulnerável feriria os Perfeito. meus princípios. Perfeito. Claro. Né? Mas você vê claro. que até nisso, Andressa, é interessante a gente falar. Porque será que naquele caso específico foi a pessoa? Sim. Porque a gente ouve, né, falar, eu não faria, não defenderia um estuprador. Não sei, depende né? do caso. Mas será? Depende do caso. Depende, você não conheceu a história. Sim, Se você não sim. entrevistar o cliente, você não vai saber Claro. se aquilo vai ferir. E outra, o advogado não é juiz. Exatamente. Eu não julgo meu cliente. Nem eu. E vamos lembrar, e pra finalizar, que o advogado é o que mais estuda, né, gente? Exato. Eu fico boba como advogado estuda, de verdade. Eu no judiciário olho e falo, deixa os advogados estudarem. Principalmente se for mulher, porque a mulher ela precisa estudar o dobro. dobro para mostrar que sabe a metade para eles, né? É. Eles não acham que a gente sabe o suficiente. A advocacia criminal ela é machista a esse ponto. Estudamos Na verdade, o o dobro. direito, né? É. O direito, ele é, né? Porque a gente tem... já A acho gente, que tá a gente mudando tanto esse perfil. mais ou Nossa, menos. em Acho que a gente ainda concurso, tem muito mais mulher aprovada na OAB do que homens Não, nós aprovados. somos a maioria. A maioria não é dúvida. Mas na A aprovação, visão, mas e a né? atuação? Essa é a Por isso que grande gente questão. luta, por isso que Então, tem comissão, por isso... Né? É. Mas como advogado estuda. Você fala assim, é o Muito. médico que estuda. Eu falo assim, gente, o advogado estuda. Não, tô dizendo mais ou menos. Cada um no seu quadrado, né? Mas é muito, porque cada dia é uma lei nova. Porque na medicina não é cada dia uma invenção nova, né? Demora um tempo empírico para dar certo o remédio. Ele tem 5 anos para entrar no mercado. No direito, não. A lei foi feita hoje, é hoje pra amanhã. Olha, a E Amazon pergunta que pra precisa amanhã, ver você tem que formar minha opinião. quantidade de livros. Sim. Não é? Você tem que formar opinião. E você escreve hoje, amanhã você está desatualizada. Você quer publicar um artigo hoje, amanhã, quando a revista aprova, ó, desculpa, mas meu artigo eu vou retirar, porque agora já perdeu sentido, já vieram 2 leis. É. Essa inflação legislativa que a gente também Surreal. vai ter vai Vamos fazer um falar pouco disso. só Momento. sobre as leis do momento. A gente poderia fazer toda semana. Que sai 2, 3 leizinhas criminais com alguma alteraçãozinha do código de Da legislação lei, de esparsa. artigo. De legislação esparsa, né? Sempre sai, porque é eleitoreiro. Porque vende. Esse período a gente já tá vendo, né? A gente já tá Senhor. notando, né? Nos últimos dias, vamos dizer assim, né? Uma Ficou mais. movimentação, né? E já não é dos crimes, é de lei sobre crimes, né? É, já não é é. mais dos crimes em si. Sim, a gente já vou tá falar vendo. de quem matou amiga, de É, psicopata, já é. Projeto de lei aprovado, Câmara propõe. Exatamente. Agora vai começar a minoridade, já começa volta É, o papo da inimputabilidade. E é uma coisa que a sociedade não consegue perceber isso, né? A gente manipulação. a gente que tá de fora, a gente olha e fala, nossa, mas lá vem. lá, né? A gente mais sente uma. o cheiro já. E como tentar explicar isso de maneira leve? A gente não pode falar a revogação do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, que inclusive só tem 3 artigos, mas só tem um vigente. Exato. Isso vira insuportável. Sim. Você não consegue entender. Então, você vai explicar pra tua mãe, vai explicar pra alguém que é do jornalismo. E o jornalismo contribui pra essa má informação do direito, né? Tem muitos jornalistas que escrevem que você fala, meu Deus do céu, tem. faz uma coisa dessa, é uma atrocidade, né? Se fosse uma pessoa leiga falando, eu até concordo. Né? Uma pessoa que não teve capacidade de estudo. Mas o jornalista, ele estuda, vai se informar um pouco. Você não se informa pra fazer um jogo de futebol? Você não sabe o nome dos jogadores, meu amigo? Vamos saber o nome que tá acontecendo. Vamos falar sobre, por exemplo, alguma lei que tá vindo. Mas vai com cautela, né? Não pode soltar informação sem responsabilidade. Verdade. Pro Responsabilidade jornalista- social, gente. Pro jornalista, tudo é assédio. Acontece qualquer coisa, foi assediada. Foi. Ah, é assédio. Nem sabe a diferença do assédio. Não, Não, pra eles abuso, tudo é assédio assédio, sexual. E não. vai estudar um pouquinho pra ser jornalista, você precisa aprender. Eu falava, jornalismo é lindo. Lindo, porque ele tem a capacidade de informação para todos. Sim, né? sim, Para aqueles sim, que sabem ler, e hoje, devido às leis que fazem a inclusão, também é todos que podem não só escutar ou ver e ter toda esses recursos. Mas o jornalismo acabou ficando uma coisa, porque para nós, o direito penal, quando eu leio uma notícia,
Juro, eu tenho, assim, tristeza de onde chegou. Mas por isso a função do nosso pod Exatamente. criminal. Com certeza, para Né? informá-los. Com Sim, certeza. trazer informações, né? E vamos fazer sérias. vários blocos. De forma De simplificada. de qualidade. Exatamente. Né? Então, valeu. E simplificada. Tudo bem, gente. Então, muito obrigada, meninas, né, por esse momento inicial aqui do nosso Pod Criminal e que venham muitos outros. Esse foi só o nosso start, né? E muitas inscrições. Exatamente, que tenhamos Lovers. aí muitos lovers, né? Muitas curtidinhas, né? Divulguem para os amigos, né? puder, Quem marca. Inscreva no canal, inscreva no nosso curte. canal, né? Hashtag pod criminal, Pod hein? Criminal e até o próximo.